Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa O Pai das Misericórdias, entrando em sua casa e você entrando em nosso santuário e fazendo esse momento de graça em nossas vidas. Eu acredito que muitos de vocês que nos acompanham têm saboreado estas catequeses que o Papa Francisco faz, têm rezado conosco e têm experimentado um grande crescimento em sua vida espiritual e em sua vida familiar também, porque Deus é feliz e é livre e quer nós também felizes e livres. E nós precisamos aprender o que é bom. E Deus nos ensina o que é bom e não o que é mal. E assim nós podemos crescer, né, na graça, no conhecimento de Deus. E nesse momento, nesse programa de hoje, nós continuamos a nossa reflexão sobre a audiência geral do Papa Francisco, no dia 9 de outubro de 2024, onde ele fala do Espírito e a esposa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Vamos ver. Peguemos o Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Abre aspas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso, além do seguinte indispensável. Fecha aspas. O Papa continua. O segundo movimento do Espírito Santo, aquele que cria a unidade, vemo-lo em ação no capítulo 15 dos Atos, durante a realização do chamado Concílio de Jerusalém. O problema é como fazer com que a universalidade alcançada não comprometa a unidade da Igreja. O Espírito Santo nem sempre realiza a unidade de maneira repentina, com intervenções milagrosas e decisivas, como no Pentecostes. Falo também, na maior parte dos casos, com um trabalho discreto, respeitador dos tempos e das divergências humanas, passando por pessoas e instituições, oração e confronto, de uma forma, diríamos hoje, sinodal. Foi o que aconteceu, efetivamente, no Concílio de Jerusalém, sobre a questão das obrigações da lei mosaica a impor aos convertidos do paganismo. A sua solução foi anunciada a toda a Igreja, com as conhecidas palavras: decidimos, o Espírito Santo e nós. Atos 15, 28. Santo Agostinho explica a unidade realizada pelo Espírito Santo como uma imagem que se tornou clássica. O que a alma é para o corpo humano, o Espírito Santo é para o corpo de Cristo, que é a Igreja. Esta imagem ajuda-nos a compreender algo importante. O Espírito Santo não realiza a unidade da Igreja a partir de fora. Não se limita a mandar que se unam. Ele mesmo é o vínculo de unidade. É Ele quem faz a unidade da Igreja. E aqui eu quero chamar a atenção dessa interpretação que se faz da unidade. Uns acham que unidade é todo mundo usar um terninho, a mesma cor de sapato, a mesma cor de camisa, a mesma cor de lenço, todo mundo igualzinho, como se fosse um pelotão de exército, né, fardado. Uns acham que unidade é isso, não é. Isso aí não é unidade, embora chamada unidade, né, unidade militar, né, é uma unidade lá também, que trabalha para a defesa. Mas isso se tratando da Igreja, a unidade da Igreja não é uniformidade. A unidade da Igreja se dá pela presença real de Jesus e do Espírito Santo na Igreja. É Ele quem faz a unidade, não somos nós. Nós respondemos a essa unidade na obediência ao Espírito Santo e à Igreja, que quando se reúne sob a luz do Espírito para tomar uma decisão, para encaminhar uma situação de igreja, ela o faz desta maneira. Então, a possibilidade de erro é muito, muito pequena, porque se o Espírito Santo está ali, não tem como ter erro, porque o Espírito é a verdade, e a verdade conduz todas as coisas. E uma das questões aqui que é levada para Jerusalém, que faz o primeiro concílio de Jerusalém, é a questão
os judeus eles recebiam a circuncisão. E os pagãos que convertiam ao cristianismo, tinham que alguns exigiam que eles também fizessem a circuncisão. E aí Paulo disse que não precisava, mas outros dizem que precisava. Aí, então foram reunir com os apóstolos em Jerusalém para conversar sobre esse assunto. E eles tomaram essa decisão, nós e o Espírito Santo. Quer dizer, nós não tomamos decisão sozinha. Nós rezamos, né, nos colocamos em oração, escutamos o Espírito e chegamos a esta conclusão de que nenhum fardo será imposto sobre os pagãos que convertem à fé cristã. E os pagãos ficaram muito felizes com isso, porque não é uma marca no corpo que vai dar a salvação a uma pessoa, mas é uma marca no coração, é uma marca do Espírito, é uma pertença a Deus. Eu pertenço a Deus, a igreja pertence a Deus, os pastores pertencem a Deus, os cristãos pertencem a Deus. Então ninguém vai se arvorar em dizer, não, eu que estou com a verdade, a igreja está errada. Ou então, isso aqui está errado e eu é que estou certo. Sabe, não é ninguém de fora que vai dizer para nós o que é certo e o que é errado. Mas é nós aqui dentro que vamos rezar, escutar a Deus e tomar a decisão segundo a revelação que já nos foi dada. Não é, vem uma ideia nova para a igreja, vamos mudar isso daqui, né? Aí fala assim, não tem como mudar isso daqui. Nosso Senhor disse lá atrás, Deus falou para o povo desde o tempo da criação, não pode ser diferente. É desse jeito. Existem essas situações? Existem, mas elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser ajudadas. E não afirmar isso como verdade definitiva, né? Como algo que é forçado, é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar uma coisa que não é de origem natural e que não é de origem divina, mas que é de origem humana, ou de simples sabedoria humana ou vontade humana. E isso vocês têm visto muito por aí acontecendo. Tem gente que querem obrigar a igreja a aceitar novos modos de vida de pessoas, né, que são contrários a tudo aquilo que Deus já nos ensinou e já nos deu. Então não tem cabimento, a igreja nunca vai aceitar isso. E ai de quem aceitar isso, achar que hoje as coisas mudaram e que a igreja também precisa mudar, que a igreja precisa se atualizar, que o mundo mudou, né? Fala assim, olha, o mundo é que tem que mudar, não é a igreja que tem que mudar por causa do mundo, é o mundo que tem que mudar por causa da igreja, o mundo que tem que mudar por causa de Deus. É bem diferente as coisas, né? Então não vamos deixar de forma alguma nos enganarmos, né? E o concílio ajuda a comunidade a caminhar. Decidimos, o Espírito Santo e nós, né? Santo Agostinho vai falar da alma do corpo, né? E vai falar do Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que nós devemos clamar a Ele e suplicar, venha Espírito Santo sobre nós. Se você quer caminhar na verdade, se você quer viver a vida verdadeira em Deus, peça o Espírito Santo. E Ele não vai negar a você que deseja essa vida, que deseja essa caminhada. E o Espírito Santo não fala uma coisa aqui e outra coisa diferente ali. Não, ele é um só. Portanto, que os carismas e os dons que surgem na igreja, na comunidade, é do mesmo Espírito, não é de outro Espírito diferente. Então, cuidado. Viu? Até nisso precisa tomar cuidado. Porque alguém vem de fora da igreja lá, de não sei de onde dizer, a igreja está errada, ela precisa mudar isso, mudar aquilo, aquele outro. Mas né, a igreja tem aí milênios de caminho aí, não nasceu do oco do bambu e nem de um lugar escondido. Não, vem do próprio Deus, a revelação do próprio Deus. Então vamos caminhar nessa confiança em Deus e nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nesta oração de consagração ao Pai das Misericórdias, vamos pedir ao Pai essa unção em nossas vidas, consagrando-nos nossos corações, nossas mentes, nosso sentido, todo o nosso ser, para que nós respondamos com fidelidade a toda a verdade. Rezemos. Pai das Misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejai que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo, seu rosto.
Desejo com essa consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos, todas as pessoas que amo e os que se recomendaram à nossa oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome de vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.